Meu nome é Bruno Nogueira. Eu fui da primeira turma de jornalismo da ESO entre 2001 e 2004. Agora eu sou jornalista, sou doutor em comunicação, coordenador dos cursos de rádio, TV e internet e produção fonográfica da própria ESO. Sou curador e faço a produção executiva do Festival Abril pro Rock e ainda atuo como jornalista, como colaborador do jornal Folha de São Paulo. Antes da minha rotina, eu sempre preciso organizar o fluxo de fazer várias atividades dentro de uma rotina, né? Assim, a princípio, obviamente, meu horário está muito relacionado à faculdade, à ESO, né? Chegar, dar aula, ou então chegar e ir para a secretaria, fazer atividades de coordenação, fazer relatório, marcar reunião, acompanhar o desenvolvimento das aulas com os professores, principalmente de manhã, assim, minha manhã é muito presa nisso, né? Aí nesse meio tempo, encerrando a aula, entrando, já não tem mais tanta diferença de turno no meu dia a dia por conta das várias atividades. Então geralmente já saio da aula no telefone, entrando em contato com o fornecedor, marcando hora, enfim, marcando questão de contratação de banda que vai tocar no festival, no Abril pro Rock, ligando, cobrando material, entrando em contato com a equipe, falando de alguma demanda ou recebendo alguma demanda também, né, dentro das pessoas que trabalham comigo, já passando para de tarde para trabalho mais intenso relacionado à coordenação mesmo, né, coordenação desses dois cursos. E nesse meio tempo, sempre atento em coisas que estão acontecendo, conversando com pessoas da cidade, pensando pautas, porque eu preciso estar propondo pauta toda semana lá para a Folha para fazer matéria. E aí, até mais ou menos no final da tarde, já está marcando com gente dia para fazer entrevista, pensando de alguma forma como crescer certas pautas, né? Colaborador tem sempre que pesar muito o tamanho das matérias que ele escreve. E aí, essa minha rotina entra até a noite. À noite é a hora que eu chego em casa para responder e-mail, checar, recobrar a pergunta de entrevista caso alguém não tenha respondido, fazer matéria e mandar, e aí sim, encerrar o dia. Poxa, vários momentos marcantes, né? Eu sempre escrevi sobre música, na verdade, sempre sobre cultura, sempre sobre música. Então a gente está sempre em contato com um mundo que até então está bem distante da gente, né? Então tem desde momentos mais simples, mas que para mim são extremamente simbólicos, como a oportunidade de entrevistar pessoas que eu admirava, que eu nunca imaginava que eu ia entrar em contato, desde um ex-integrante do Ramones a um artista que nem, enfim, fazia parte do meu imaginário de músicas que eu escutava, que eu comprava em casa, mas que conhecer é legal, né? Então, esses artistas da MPB, sei lá, Caetano Veloso, né? Você de repente se deparar numa sala entrevistando uma figura como essa é sempre muito marcante, né? Muito simbólico. O que eu queria falar mesmo é quando, a partir de um momento, você passa a perceber um certo reconhecimento. Eu acho que essa é a parte mais marcante, né? Quando você chega em outro lugar e as pessoas sabem quem você é e falam, eita, que massa, você veio aqui fazer cobertura e tal. Isso é bem recompensador. Eu não sei se é mais difícil responder porque jornalismo, depois de ter se formado e ter trabalhado, ou antes de fazer essa escolha. Na verdade, as afinidades antes da escolha ainda permanecem, né? Eu sempre gostava muito de escrever, era muito curioso, né? Sempre gostava muito de contar história. Hoje a gente costuma dizer para os alunos, hoje eu já costumo dizer para os alunos que esse não é o motivo que deveria ter incentivado a fazer jornalismo, mas isso é mais papo de professor, eu acho, do que sinceridade. Mas é uma área que, enfim, no meio do curso, eu acho que a gente descobre se está no curso certo, mais do meio para o final do que antes de entrar para o começo, né? Então, eu tinha um professor, Rômulo, que ele falava uma coisa que eu ainda acredito muito nisso, que era, se você for picado pelo bichinho do jornalismo,
você tá ferrado, isso vai segurar você para o resto da vida. Então, essa coisa da rotina corrida, né, de você não ter muito fim de semana, de você estar sempre na correria, com muita coisa acontecendo. O cotidiano não é uma coisa que você amarra e fala assim, todo dia tem que chegar e fazer isso, aquilo, sempre muda muito, né? O dinamismo que pede é coisa que se você se apaixona por isso, você se apaixona pela profissão. Eu acho que é sensacional você estar numa profissão em que a principal coisa que você tem que fazer nela é aprender, né? O bom jornalismo, para mim, é você ter consciência que você tem que aprender todo dia coisas novas para poder fazer bem feito. Então, se eu fosse dizer por que jornalismo, eu acho que eu diria que é porque é uma profissão que me permite estar sempre aprendendo sobre coisa nova todo dia.